A morte é uma verdadeira merda e talvez a gente nunca entenda o momento que ela chega e muito menos por que ela chega. Talvez a gente siga achando injusto até o nosso último suspiro, mas também talvez aceitar seja a única coisa que a gente possa fazer para continuar vivendo minimamente em paz. Oi, eu sou a Lili, tua conselheira preferida, e pode pegar teu drink, tua tequila, teu shot, qualquer bebida alcoólica, porque hoje no nosso sofá a gente vai falar sobre a morte e esse episódio vai doer especialmente em mim. Eu já aviso de antemão que esse episódio vai ser um monte de ideia solta, porque eu acredito que é assim que a gente organiza o que a gente sente, né? Cuspindo, falando e assim aos poucos a vida vai se organizando. Enfim, vamos lá. Talvez, se tu me assiste além de me ouvir, tu já tenha reparado que a gatinha que sempre tava no meu colo nos outros episódios não tá aqui, embora hoje a gente também esteja em companhia. E ela também não vai estar presente nos próximos episódios. Na verdade, em um só que já tá gravado, mas depois desse, mais nenhum. E sim, é exatamente isso que tu tá pensando. Mas vamos começar dando nome pra mini diva. Ela se chamava Pantufa. A Pantufa foi a primeira gatinha que eu adotei quando eu fui morar sozinha lá em 2017. Então ela tava comigo em todos os apartamentos que eu morei. Cada apartamento alugado ela estava presente, cada lugar que eu passei ela estava presente. Ela conheceu todas as pessoas com quem eu já me relacionei, ficantes, amigas que eu não falo mais, amigas que estão comigo até hoje, parentes, tudo que passou pela minha vida no momento que eu tava me tornando adulta, passou por ela também, porque ela estava presente em tudo isso nos últimos quase 10 anos. Então, todas as casas que eu estive, a primeira que eu morei, que era dividindo apartamento com amigas, depois quando eu fui morar só com a minha ex-namorada, ela tava lá também. Depois, quando eu fiquei sozinha naquele apartamento, ela tava lá comigo, eu e ela, sempre eu e ela. Depois, quando eu me mudei para um outro apartamento, também a mesma coisa. Tava lá enquanto era todo aquele caos de mudança e coisas acontecendo. Tava presente em términos, em recomeços, em doenças, em saúde, em momentos de muito perrengue, em momentos que tava tudo bem, em fases que eu tava com dinheiro, em fases que eu tava sem dinheiro. Todos os momentos nos últimos 10 anos a Pantufa tava junto. Ela tava junto em perdas, em conquistas. Tudo era sempre eu e ela. Em resumo, a Pantufa apareceu ali na minha vida quando eu tava, assim, na faculdade, na minha primeira faculdade, recém virando uma jovem adulta, e ela me acompanhou enquanto eu me tornava a adulta que eu sou hoje, quando eu saí daquela fase meio quase adolescente, sabe, dos 18 e 19 anos, e tava comigo até agora, com 28, quase 29, né? Daqui uns um mês e pouco, 2 meses, eu faço 29 anos. Foram quase 10 anos da presença dela todos os dias comigo, todos os dias. Porque por muito tempo, às vezes até quando eu ia visitar minha mãe e tal, eu levava ela. Então, todos os momentos ela estava junto comigo, todas as noites a gente dormia juntas de conchinha. Foram 10 anos da presença dela em todos os lugares, em todos os contextos. E eu acho que é por isso que hoje, sem ter ela aqui, nesse lugar, nessa casa, no meu dia a dia, eu sinto um rombo no peito que chega a ser físico, uma dor que chega a ser física, porque foi arrancada de mim uma parte tão grande da minha vida. Claro que quando a gente olha a vida assim, a vida inteira, né, os, sei lá, 70, 80, 90 anos que a gente vive, 10 anos parece uma parte muito pequena, mas as coisas que eu vivi com ela são muito grandes para acabar se tornando uma parte muito pequena da minha vida. Então, eu acho que é por isso que dói tanto nesse momento e vai continuar doendo, assim como estava doendo nos últimos dias e vai seguir sendo assim, porque ela esteve comigo não só contabilizando por anos de vida dela, né? 10 anos por si só já é bastante tempo, mas ela esteve ali também em fases, sabe? Enquanto eu me tornava coisas, ela teve ali comigo quando eu era uma coisa, depois quando eu virei outra, depois quando eu aprendi uma coisa, aí quando eu passei por merdas e merdas, quando eu passei por conquistas e conquistas, tudo isso tinha ela ali todo santo dia. Não tinha um dia onde ela não estava presente de alguma forma, até quando eu fosse viajar, sei lá, quem cuidava dela sempre me mandava fotinhos dela. Foi uma presença muito, muito intensa, assim, sabe? Uma presença de cotidiano. E eu acredito que o cotidiano é o que mais dói quando a gente perde alguém, seja o que for, porque é um cotidiano que muda do nada. Num dia tu tem aquele cotidiano da forma que tu sempre viveu, e no dia seguinte, horas seguintes, simplesmente esse cotidiano muda completamente, o teu dia a dia muda completamente, e não tem mais uma presença, não tem mais uma presença física, e uma presença física importante. Fica uma
falta mesmo, sabe? É por isso que esse rombo que eu falei chega a parecer físico, porque é uma falta, né? É um pedaço do meu dia que tinha ali, um pedaço grande do meu dia que tinha uma presença e agora não tem mais. Então, como é que não vai doer? Como é que não vai ferir? Eu comentei esses dias com meu noivo, acho que, sei lá, no dia seguinte da morte dela, que parecia tão físico, era algo tão palpável, que parecia que tinha um buraco aqui nessa região e que tinha alguém assoprando, sabe? Eu não sei se alguém vai entender essa sensação, eu não sei se é algo meu ou se, enfim, pessoas que passam pelo luto sentem isso, mas era uma sensação muito palpável de que tinha um buraco aqui e esse buraco tinha um vento passando por ali, um vento que doía cada vez que passava e não parava de passar. E agora, claro, já fazem alguns dias e isso tá um pouco menos pior, vai aliviando, óbvio, mas ainda é uma sensação muito física, é algo muito estranho, assim, de se sentir, porque a gente sabe que é emocional, né? Mas as dores que a gente sente chegam a ser físicas. Mas enfim, quando eu comecei a escrever o esboço desse episódio, sendo bem sincera, eu não sabia muito bem o que falar, sabe? Eu sabia que eu precisava falar, porque criar conteúdo é uma forma pra mim de organizar o que eu sinto e saber que eu ajudo outras pessoas só de me ouvir é algo que me faz bem. Então, eu sabia que eu precisava fazer esse episódio. Eu queria ter gravado ele antes, eu não consegui. Mas quando eu comecei a escrever o esboço ali das ideias que eu queria trazer, eu realmente não sabia o que falar. Eu só sabia que eu precisava fazer mais alguma coisa pra ver se alivia um pouco mais. Porque passar, assim, adiantar, ter algo que tu vai fazer que vai adiantar, isso não existe, assim. Falar sobre isso me ajudou, conversar com meu noivo sobre isso ajudou, conversar com amizades ajudou, relembrar memórias boas dela ajudou, mas não tem nada que a gente pare e pense assim, isso adianta, isso faz parar a dor um pouquinho, não tem. A dor fica latente ali, doendo sem pausa, sabe? Isso eu acho que isso é o mais desesperador de quem passa por um processo de luto, porque é uma dor que não passa, é uma dor que não para de doer nem quando tu tá dormindo, porque quando tu tá dormindo, tu tá sonhando, e de certa forma, naquele sonho também tá doendo. Quando tu tá acordada, tá doendo, porque por mais que tu faça outras coisas, por mais que tu esteja trabalhando, porque, né, a vida não para, tu esteja trabalhando, tu saia pra se exercitar, tu saia pra comer com alguém, sei lá, o pensamento é quase como se tu conseguisse pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Então aquele pensamento do que aconteceu, da realidade como ela é agora, fica ali martelando na cabeça, enquanto tu faz as outras coisas. E isso que é tão desesperador no luto, porque não tem o que tu possa fazer que vai fazer aquilo passar, ou pelo menos pausar por um tempo, que seria um grande alívio ter uma pausa que fosse de 10 minutos dessa dor. Não tem o que faça isso acontecer. O que tem são coisas que ajudam, que aliviam um pouco, porque no fim das contas, isso nunca vai passar, isso é fato. Essa dor, assim, nunca vai passar, mas ela vai se transformar em outra coisa. Ela vai aliviar, sabe? Ela alivia. Eu sei que alivia, eu já passei por outras perdas antes, então eu consigo ter ciência de que alivia. Mas passar, não passa. Vai chegar um momento, sei lá, daqui anos, que tu vai lembrar e talvez tu tenha uma crise de choro, sabe? Tu vai passar dias, quando tá recente, vai passar dias bem, e aí do mais absoluto nada, numa noite qualquer, tu vai lembrar e vai doer como nunca, sabe? E não tem o que, realmente não tem o que passa, mas tem coisas que alivia. E para mim, falar alivia, para mim criar conteúdo alivia. Tem coisas no dia a dia que aliviam, mas nada que faça essa dor pausar ou algo assim, porque no fim das contas, para que isso alivie e se torne mais tolerável, a gente precisa sentir, né? Não tem outra opção. A gente precisa atravessar isso, precisa atravessar esse luto, sentir esse luto, chorar o que precisa ser chorado. Não tem outra coisa. Não tem outra coisa que dê pra fazer. Porque é isso, a gente pode realmente recorrer pra coisas, pra conversas, pra choro, pra grito, até pra remédio, que eu não recomendo, mas cada um lida com a sua dor da forma que acha melhor. Mas o alívio vem quando a gente passa por isso, quando a gente se permite passar por isso e entender que não tem o que fazer, essa dor precisa ser sentida. E ela vai sendo sentida, até que em algum momento eu não sei se diminuir é a palavra certa, acho que alívio se encaixa melhor, e também ela se transforma, essa dor vai se transformando numa saudade que vira algo mais bonito, sabe, algo mais leve de certa forma, e é isso, sabe, não tem, eu queria muito poder chegar aqui com um passo a passo, sabe, fazer um Reels de 1 minuto, falar um passo a passo pra dor do luto parar de doer, eu queria muito ter esse passo a passo,
porque é desesperador mesmo, é desesperador. Mas não existe. A única forma é atravessar, e cada pessoa vai atravessar de um jeito completamente único, sabe? Não existe um passo a passo pro luto, porque cada pessoa é um universo e cada pessoa vai passar da forma que for melhor pra ela, da forma que ela conseguir, do que for possível pra ela. E pra mim, o que tá sendo possível é falar sobre isso, é me permitir chorar independentemente da hora do dia. Eu tenho uma rotina muito flexível, então quando eu preciso, eu saio do apartamento, vou dar uma caminhada na rua, e isso é o que tá sendo possível pra mim, sabe? Por enquanto. E tá ajudando. Eu sei que tá ajudando. Claro, nos primeiros dias ali não tinha como, eu chorava o dia inteiro, eu tava com o olho gigantesco de tanto chorar, parecia que se eu chorasse mais 2 lágrimas, meu olho ia fechar completamente, mas era o que eu conseguia, era o que eu podia, era o que era possível, e hoje gravar esse episódio é o que tá sendo possível pra mim, falar sobre isso é o que tá sendo possível pra mim, buscar memórias boas dela e não só as memórias da última semana é o que tá sendo possível pra mim, e é isso que a gente vai fazendo, o que é possível até que essa dor se transforma em outra coisa. Então eu acho que por mais que a gente queira esse alívio imediato, a gente pode manter em mente de que não vai ser imediato, mas ele vem, esse alívio vem. Como eu falei, eu já passei por outras perdas antes, eu perdi 2 outras gatas uns anos atrás, no intervalo de 9 meses entre uma e a outra, e foi muito difícil, foi muito, muito difícil, porque não tem como não ser, né? Então por isso eu consigo ter ciência de que isso passa, isso alivia, mas o que passa é esse desespero do começo, sabe? Pouco a pouco, não é que essa dor diminui, eu acho que é mais um lance da vida ir crescendo em volta dessa dor. E aí a vida vai ficando maior, sabe? Não é a dor que fica menor, é a vida que fica maior. As coisas vão acontecendo e a vida vai acontecendo. E essa dor vai abrindo espaço pra uma saudade mais bonita, sabe? Uma saudade, uma falta, mas uma falta que não dói tanto quanto dói no dia 1, sabe? E mesmo assim, mesmo tendo ciência disso tudo, é difícil, é inegavelmente difícil, não tem como ser fácil perder algo ou alguém, sabe? Mas, não sei, eu acho que manter em mente esse alívio, o que vai vir em algum momento, nos ajuda a ter um pouco mais de calma, ou talvez pelo menos uma força maior pra atravessar isso e até que a gente chegue nesse ponto onde a dor não é mais sinônimo de desespero. Mas assim, eu acredito que pra mim, nesse momento, tá sendo tão difícil lidar com isso, porque eu até falei na terapia essa semana, é uma dor muito nova pra mim. Eu acho que por ter sido a primeira gata que eu adotei, por ter passado praticamente 10 anos com ela, é uma dor completamente nova. Eu não tinha sentido essa dor antes na minha vida, mesmo com as outras perdas, foram dores diferentes, de certa forma sempre é, né? Mas dessa vez parece uma dor completamente desconhecida. E aí, o que eu faço com isso, sabe? O que eu faço com essa dor? Porque dores que são minimamente conhecidas, eu já tinha minhas manhas, eu já sabia mais ou menos o que fazer pra aliviar, qual caminho seguir. E essa que é nova, o que eu faço, sabe? O que eu faço, já que é algo completamente novo, é uma dor completamente nova pra mim. É algo que eu nunca vi antes, que eu nunca senti antes. Como é que eu lido com isso, entende? E aí, isso de ser tão novo, uma dor tão nova, faz a gente ficar meio perdida, sabe? Tipo, que caminho eu vou? O que eu faço com isso agora? E aí a gente se perde em sentimento de, sei lá, de culpa, de injustiça, de querer entender, de pensar no que podia ter sido feito diferente e em quais escolhas a gente poderia ter feito diferente. E no fim não importa, sabe? Não importa, porque seja o que for que tu tá sentindo, seja culpa, seja desespero, seja vontade de voltar no tempo, nada disso importa, porque nada disso é possível, sabe? Nada disso é concreto. O que é concreto e por mais dolorido que isso seja, o que é concreto é a realidade que a gente tem agora. Tudo que a gente podia ter feito não existe e nem tem a chance de existir, sabe? Eu acho que isso que é o pior, porque não nos arrancaram só uma parte do nosso cotidiano, uma parte do nosso dia a dia. A morte chega e nos arranca também as possibilidades de fazer diferente, de aprender coisas novas, de vivências, de carinhos, de afetos. A morte chega e tira tudo isso de uma vez, muitas vezes sem aviso prévio, e é por isso que é tão difícil a gente aceitar.
a gente se conformar com essa nova realidade, sabe? E só aproveitando esse contexto, eu vou aproveitar para ler um trecho desse livro aqui que eu li faz muitos anos e eu peguei para reler agora porque eu sabia que ele falava sobre a morte e tem um pouco a ver com essa coisa das vontades que a gente tem que não é mais possível fazer e me ajudou a entender um pouco as coisas e talvez te ajude também, tá? Tantos de nós teríamos de conviver com coisas feitas e deixadas por fazer naquele dia. Coisas que terminaram mal, coisas que pareceram normais na hora, porque não tínhamos como prever o futuro. Se ao menos conseguíssemos enxergar a infinita cadeia de consequências que resulta das nossas pequenas decisões, mas só percebemos quando é tarde demais, quando perceber é inútil. E enfim, quando eu peguei esse livro para reler e eu reli essa parte, eu fiquei pensando sobre as coisas assim que eu tava na cabeça até então sobre o que eu poderia ter feito diferente, porque claro, a gente vai por esse caminho, né? Ai, se eu tivesse tomado tal atitude, se 3 anos atrás eu tivesse escolhido X em vez de Y, será que agora não resultaria numa coisa completamente diferente? E algumas coisas a gente até percebe, poderiam ter sido feitas diferentes, de fato. Isso é inegável. É a nossa primeira vez vivendo, né? Então, é claro que algumas decisões que a gente tomar não vão ser as melhores. Só que o momento que a gente percebe isso é exatamente o que está escrito ali. Quando a gente percebe quando é inútil perceber. Não muda nada. Não muda a realidade como ela é hoje. Não tem como voltar no tempo. Não tem como fazer diferente. A gente nunca vai saber. Porque talvez, mesmo fazendo tudo completamente diferente, o resultado fosse o mesmo. E o sofrimento provavelmente seria o mesmo também. Porque a gente ainda teria esse pensamento de outras possibilidades que a gente poderia ter feito. Então, perceber o que podia ter sido feito diferente ou não é completamente inútil, completamente inútil. Não muda a vida como ela é agora. Por mais que isso doa muito, 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 não adianta a gente se prender, podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, podia talvez, mas não fez. E agora é essa realidade que tu tem que lidar, sabe? E é por isso que quando me vem um pensamento de culpa, que eu acho que todo mundo que perde um pet acaba passando por essa sensação de culpa, sabe? E quando me vem, eu tento logo afastar esse pensamento e me dar conta de que eu fiz o que era possível, sabe? Eu fiz o que eu conseguia, todas as possibilidades que eu tinha foram esgotadas pra salvar ela. Quem acompanhou todo esse processo ali viu, a gente fez tudo, tudo, tudo que era possível fazer. E sim, talvez eu poderia ter feito algo diferente, sei lá, um ano atrás. Pode ser que sim, mas não fiz. E talvez se eu tivesse feito, o resultado seria o mesmo. Eu ainda ia estar sem ela agora, nesse momento. Então, quando vem essa sensação, esses pensamentos, eu tento logo afastar e trocar eles por algo diferente, algo mais bonito, sabe? Tem um vídeo da Jill Tilt que ela fala que um pensamento pode ser outro. E eu mantenho isso sempre em mente. Um pensamento pode ser outro. Então, quando vem a culpa, eu tento logo migrar esse pensamento pra não, eu não tenho culpa. Eu não tenho controle sobre a morte. Eu queria muito ter controle sobre a morte. Porque se eu tivesse, ela ia estar aqui. Vocês podem ter certeza que se eu tivesse controle sobre a morte, a pantufa ainda ia estar aqui. Mas eu não tenho. Então, quando vem uma sensação de culpa, uma vontade quase que extrapola o corpo de ter feito algo diferente, eu tento logo transferir esse pensamento pra não estava nas minhas mãos. O que podia ter sido feito foi feito, com os conhecimentos que eu tinha, com as possibilidades que eu tinha. O que poderia ter sido feito foi feito. E justamente por ter feito tantas coisas, por ter tido em determinado momento uma esperança de que ia ser diferente, até foi um questionamento que eu levei pra terapia, que é, cara, se não tem um motivo pra isso ter acontecido, por que que aconteceu então, sabe? Qual é a justificativa pra isso? Se não tem um motivo, por que que precisou acontecer? E, óbvio, né, quando eu levei pra terapia, o meu psicólogo não tinha uma resposta, porque ninguém tem resposta pra isso. A morte é e sempre vai ser uma incógnita, assim, uma coisa que a gente sabe que existe, e mesmo sabendo, mesmo pensando sobre ela, não tem, eu acho que não tem como se preparar pra isso, porque não sei se tem como a gente se preparar pra perder alguém, sabe? E enfim, uma coisa que nesse contexto todo, né, que me doeu muito e que ainda me dói é a rapidez com que tudo se deu, porque num dia estava tudo relativamente bem, no outro dia ela adoeceu e uma semana depois ela se foi. E eu fico pensando assim, sabe, se talvez se tivesse sido com mais calma, não tão rápido, se não teria como de alguma forma eu me preparar. Mas eu ia até dizer que eu acho que não, mas eu sei que não. Não teria encontrado uma forma de me preparar pra isso, sabe? Talvez, se tivesse sido mais lento,
só prolongasse um cansaço, um sofrimento de algo que era inevitável, sabe? De algo que não estava no nosso controle, que por algum motivo era a hora e não tinha o que fazer a respeito. E sei lá, eu sou o tipo de pessoa que racionaliza muitas coisas, né? Então eu consigo falar tudo isso, eu consigo entender tudo isso. E ainda assim, mesmo sabendo da impossibilidade dos fatos, eu queria muito mais uma noite dormindo com ela. Eu queria muito ouvir o miadinho dela de novo, que não fosse em vídeo antigo. Eu queria muito ouvir de novo o ronron dela, que isso eu acho que infelizmente eu não tenho nem em vídeo. Eu queria muito, muitas coisas, sabe? Queria muito fazer carinho nela mais uma vez. E eu acho que é por isso que a gente odeia tanto a morte, porque ela tira da gente a única coisa que a gente não pode recuperar mais, que é o tempo, sabe? Tempo pra fazer mais um carinho, tempo pra ouvir mais uma vez aquele miadinho, tempo para viver mais experiências. Isso tudo é arrancado da gente. E é por isso que dói tanto. Porque num dia tu acha que tu tem todo o tempo do mundo e no outro tá zerado. Não é um meio termo, entende? Onde o tempo vai diminuindo, aquilo vai sendo tirado de ti aos poucos, sabe? Quase como um desmame, assim. Não é assim que funciona. A morte não funciona assim. Ainda que tu esteja acompanhando alguém ou algum pet, enfim, que esteja doente por um tempo, a partir do momento que ele se vai, sabe? Não é algo que tu vai diminuindo o contato, vai perdendo aos poucos, sabe? É algo que de uma hora para outra some, desaparece dos teus dias, desaparece de tudo. E eu acho que é isso que me dá mais raiva dessa situação toda. Porque eu ainda não acho que é justo, sabe? Eu não sei se em algum momento eu vou achar que é justo, acho que não, com certeza não. Mas o que mais dói, eu acho, é essa brutalidade como as coisas se dão, sabe? Porque é muito do nada, do nada. Mesmo que tu já tenha uma noção de que isso vai acontecer, a partir do momento que alguém se vai, é um rompimento abrupto. É um rompimento que, mesmo com aviso prévio, é sem aviso prévio, entende? Porque a partir do instante em que acontece, tu sabe que teus dias a partir dali vão ser sem aquela pessoa, sem aquele pet, sem aquela coisa. E o que a gente faz com isso, sabe? Como a gente se acostuma com uma nova rotina, com uma casa vazia, com uma casa silenciosa? Como é que a gente se acostuma com isso? É por isso que eu acho que, por mais que a gente queira mais momentos, mais vozes, mais experiências, aceitar essa condição é provavelmente a única coisa que vai nos permitir viver em paz daqui pra frente. Enfim, mas de qualquer forma, não se enganem, eu ainda não tô nem perto da fase de aceitar, eu sigo achando injusto, eu sigo com raiva. Eu sigo querendo mudar a realidade, mesmo sabendo que é impossível. Enfim, até inclusive sobre a realidade, eu tenho uma sensação que é muito esquisita pra mim, né? Entra junto em todos os sentimentos novos que eu tô sentindo, que eu não sei se alguém vai me entender nesse ponto, tá? Mas é algo meio metafórico, mas ao mesmo tempo quase palpável também, que eu tenho a sensação de como se eu estivesse caminhando numa linha, sabe? Onde do lado de cá é a realidade como ela era e do lado de lá é a nova realidade. E aí eu vou caminhando, caminhando, passando os dias, e aí às vezes eu pendo um pouco para a realidade como ela era, e é quase como se essa realidade ainda existisse. Quase, quase, quase. Dura um milésimo de segundos. E esse milésimo de segundos dói de uma forma assim que é um absurdo, é uma dor absurda. Porque é quase, quase, quase como se eu fosse abrir o olho e ela ia estar na minha frente. É quase isso. Mas eu logo volto pro meio dessa linha e pendo de novo pra realidade como ela é hoje. E a realidade como ela é hoje dói da mesma forma. É uma dor absurda da mesma forma, porque na realidade como ela é hoje não tem mais a presença dela. E eu ainda não me acostumei com essa falta da presença dela. Eu ainda não me acostumei, eu ainda vou tomar banho e espero ver ela subindo no vaso. Eu ainda me sento para trabalhar e espero ela sentar no meu colo. Agora eu sentei para gravar e ela sempre estava comigo, era um grude, grude, grude. Aí essa gordinha veio aqui me fazer companhia, mas eu ainda espero, sabe, de certa forma, que ela venha se espreguiçando e deite no meu colo. E é muito estranho, sabe, quando tu sabe das coisas como elas são e mesmo assim não aceita, e tu tem completa noção, tu racionaliza que tu não aceita e o porquê tu não aceita, e mesmo assim tu não aceita, porque o saber das coisas, infelizmente, não torna mais fácil senti-las, né? E, enfim, pra mim tá sendo essa pira, assim,
de andar numa linha onde de um lado é uma realidade que não existe mais e do outro lado é uma realidade que é a realidade de fato, né. A realidade que não existe mais nem é real mais. Então, assim, quando eu tô pela casa e qualquer mínimo detalhe que eu encontro dela, porque a gente ainda não conseguiu organizar algumas coisas, né, tá os remédios dela tudo no mesmo cantinho, a caminha dela tá por aí também. Então, cada mínimo detalhe que eu encontro, que eu vejo, um cheiro que eu sinto do nada, uma lembrança que vem do nada, eu tenho a sensação de que tem alguém enfiando uma faca muito afiada numa coisa vazia, sabe? E como é que pode uma coisa vazia doer tanto? Como é que pode essa sensação de que não tem nada aqui e tem alguém enfiando algo onde não tem nada e dói de uma forma que é praticamente impossível de descrever, sabe? Então, cada mínimo detalhe que vem, seja de lembrança ou do universo na realidade aqui, é uma dor que, cara, eu acho que só quem passa por isso mesmo é capaz de entender minimamente. E é nesses questionamentos, assim, que eu me pego voltando, assim, pra ideia do início, sabe? De que talvez a única coisa que a gente possa fazer seja de fato aceitar. Aceitar pra viver minimamente em paz, pra conseguir seguir a vida. Porque infelizmente a vida não para, né? A vida segue acontecendo, por mais injusto que isso pareça. O tempo no relógio não para de correr. As coisas do teu trabalho continuam precisando ser entregues. Coisas em casa precisam continuar sendo cuidadas. Nada para, a vida não para. E eu não sei, eu fico dividida entre achar isso muito injusto e achar isso bom, porque se o tempo parasse quando a gente perde alguém, talvez a gente nunca conseguisse sair desse fundo do poço, sabe? Eu acho que o que nos permite seguir em frente é essa coisa da vida não parar mesmo, porque a gente não tem outra escolha que não seja seguir também, sabe? A gente é obrigado a continuar seguindo, a continuar fazendo as coisas, a continuar vivendo. E eu acho que isso da vida não parar, né, é positivo nesse sentido. E só, né, para esse contexto todo, tem uma música do Jão, que é bem nova, que fala que na hora que tudo aconteceu, a padaria serviu pães, o hospital fez mães e alguém me disse adeus. E eu acho que a morte é exatamente isso, sabe? Ela chega independentemente do que tá acontecendo. Ela chega e a vida tá acontecendo e a vida segue acontecendo. Tipo assim, no exato instante que aquilo acontece, nada para, só pra ti. Tu pode até pausar a tua vida ali por um tempo, e é recomendável que tu faça isso, né? Mas a vida por si só, os dias, eles não param, o relógio continua correndo. E, enfim, por mais injusto que isso pareça, eu acho que eu volto na aceitação, sabe? Embora eu ainda não tenha aceitado, tá bem claro. Mas eu volto na aceitação, porque aceitar as coisas como elas são é talvez a única forma da gente seguir, né? E por mais que a gente fique, né, com essa vontade de voltar no tempo, de fazer alguma coisa diferente, de mudar os fatos, não é possível. Então, a aceitação é a única coisa que nos resta, sabe? Se a gente fosse fazendo um checklist de todas as coisas que são possíveis, talvez só restasse nesse checklist a aceitação, porque não tem outro caminho que a gente possa seguir, eu acho. Viver essa nova vida como ela é agora, sem ficar completamente apegado a como ela era, é a única coisa que resta, entende? A gente pode até ficar, de certa forma, preso, e a gente fica no início a uma vida antiga, mas o que nos resta é a vida como ela é agora. E aí a gente vai ter que achar novas formas de viver os dias, criar novas memórias. A gente vai ter que dar um jeito, sabe, de seguir a vida com a realidade da forma que ela é hoje. Não da forma que ela era na semana passada. E aí, de novo, citando o João, porque eu tô ouvindo bastante esse álbum, tem outra parte, acho que é na mesma música, não tenho certeza, mas que fala que haverá tristeza e choro e haverá gente sorrindo. Assim são todos os dias. Que sorte a nossa, então, estarmos bem vivos agora. Alguma coisa assim, tá? E, cara, por mais que eu esteja nesse momento numa briga que parece interminável com a morte, numa raiva assim que juro que se fosse uma pessoa física eu saía no soco. Eu acho que é meio que isso que faz a vida valer e a gente dá um pouco de valor para os nossos dias, né? O saber da existência da morte, saber que ela chega em algum momento, mesmo que a gente não se prepare, mesmo que a gente não viva na intensidade que deveria ser vivido, ainda é isso que faz os dias valerem a pena. Então, sei lá, que a gente siga vivendo pra também honrar aqueles que não estão mais aqui, porque é o que nos resta. E mesmo com toda essa dor, a vida ainda é algo que vale a pena
ser vivida. E que a gente tente ter em mente também que, por mais que os sentimentos de culpa venham, ou então uma vontade incontrolável de mudar as coisas e de fazer diferente, inventar uma máquina do tempo, mas que a gente mantenha em mente que a vida cresce, a vida floresce, a vida acontece. Sabe, a vida segue acontecendo e essa dor, ela vai se transformar em alguma outra coisa, em algum momento. Vai demorar, provavelmente, mas ela vai se transformar em outra coisa, em algo que não dói tanto. E que no meio disso a gente consiga encontrar a paz, sabe? Que a gente consiga encontrar a paz. Porque eu sei também que é difícil entender o que fazer com esse amor que fica. Porque quando alguém se vai, seja o que for, sabe? Quando alguém se vai, o amor não vai junto, ele não é enterrado junto e nem deve ser. E eu sei que, principalmente no começo, é muito difícil a gente entender o que eu faço com isso. Eu tenho todo esse amor aqui nas minhas mãos e eu depositava esse amor nesse pet, nesse gato, nessa pessoa. O que eu faço agora que ele não tá mais aqui, sabe? Aonde eu coloco esse amor? E, cara, eu acho que não vai pra lugar nenhum, sabe? Eu ainda não tenho muitas respostas na minha cabeça, mas eu acho que esse amor segue contigo e tu vai depositando pequenas doses no teu dia a dia em outras coisas, sabe? Porque esse amor fica, sabe? Ele não desaparece assim junto com aquele cotidiano que tu tinha antes. Ele vai ficar contigo e tu não vai saber o que fazer. E vai ser desesperador não saber o que fazer, porque tu vai querer saber o que fazer com isso e não vai saber aonde enfiar tanto amor. De novo, eu não tenho muitas respostas ainda e eu acho que a maioria delas eu nunca vou ter, mas eu acho que sobre isso, aos poucos, a gente vai distribuindo esse amor nas coisinhas do cotidiano, em pessoas novas, em coisas novas, em animais novos, na rotina, no trabalho, em várias pequenas coisas, esse amor vai sendo depositado e ao mesmo tempo ele continua sempre contigo. Tu sempre vai lembrar com muito amor daquilo que se foi, sempre. Isso não vai mudar, isso nem deve mudar. Talvez, sei lá, essa dor que tu sente agora saia para dar espaço para esse amor que tu também sente, mas talvez por a dor tá tão intensa agora, tu não consegue dar espaço para esse amor. E tudo certo, faz parte, a dor precisa ser sentida, mas eu acredito que a dor não desaparece completamente nunca, mas ela vai dando espaço para outras coisas, entende? Ela vai dando espaço para esse amor que ficou dominar aquela parte ali. Inclusive, um conhecido meu me disse isso, né? Que toda essa dor vai se transformando em uma espécie de carinho, e aí aos poucos, no decorrer dos dias, essa ferida que parece aberta agora vai criando uma casquinha. E eu acho que essa casquinha sempre vai estar ali, que vai ficar como se fosse um lembrete de que tu viveu aquilo e que foi especial, que foi real, que não é porque ela não tá mais aqui que não valeu a pena. Sabe? Cada instante valeu a pena. E essa casquinha que vai ficar é um lembrete carinhoso disso. Um lembrete de que foi o mais puro e genuíno amor. Um lembrete de que ok, não tá mais aqui no campo físico, mas de certa forma sempre vai estar aqui. E enfim, né, o luto não é algo, uma etapa que tu conclui. Eu acredito que o luto te acompanha até os teus últimos dias, assim. E mesmo, às vezes, depois de anos, tu vai lembrar de alguma coisa e vai doer como nunca. Mas ainda vai doer de uma forma diferente, sabe? De uma forma muito mais como saudade. E essa casquinha é realmente um lembrete de que todo esse amor não precisa ser enterrado, sabe? Não precisa sumir. Não tem por que esse amor sumir. Ele precisa estar aqui também. Provavelmente é esse amor que te dá força pra continuar seguindo a vida. Esse amor é um lembrete de que viver aquilo valeu a pena. Ainda que esteja doendo muito agora, valeu a pena. Sabe, eu tenho certeza que tu viveria tudo de novo, assim como eu viveria tudo de novo, eu passaria por essa dor de novo pra poder viver com ela de novo. Mas enfim, é isso. Eu acho que aos poucos, durante a semana, eu fui entendendo algumas coisas, né? E essa semana a gente recebeu também as cinzas dela, e acho que isso me ajudou, assim. É meio esquisito, porque quando a gente recebeu, no dia que avisaram que iam entregar as cinzas dela, a gente achou que ia demorar mais pra entregarem, né? Falaram, sei lá, 7 dias e a gente recebeu em 3. Mas no dia. Foi um dia que a gente acordou um pouquinho melhor. Eu tinha tido uns sonhos com ela, eu sonhei sonhos bons. Então a gente acordou um pouquinho melhor. Aquele dia a gente não chorou. A gente não chorou praticamente nada. Tipo, da forma que a gente tava chorando antes. Então, quando avisaram que iam entregar, a gente ficou com muito medo. Muito medo de quando chegasse, a gente abrisse, a gente ia ficar mal de novo. Tanto é que chegou e a gente demorou um pouco pra abrir. É uma sensação estranha, assim, porque por mais que tenha doído e doeu muito, né? Ver mais uma materialização de que ela realmente se foi e que não tem mais volta, de certa forma ter recebido me trouxe paz, porque ter esse pedacinho dela aqui
é uma forma de ter ela sempre por perto, sabe. Então não é que óbvio, né, não é que a presença física dela ficou menos pior, a falta, né, da presença física dela ficou menos pior. É só que eu acho que materializar o que aconteceu também ajuda nesse processo de aceitação. E aí a gente recebeu, chorou muito, mas depois a gente ficou mais em paz, sabe. A gente se sentiu mais leve, com o coração um pouquinho menos vazio. Sabe aquele vazio que eu citei ali que parecia algo físico, de um espaço vazio aqui e alguém soprando aqui, um vento passando? A sensação do vento passou, a sensação do vento passou, e já é um avanço. Ainda me sinto vazia, eu ainda me sinto triste, mas ter recebido e saber que eu tô com uma parte dela aqui, agora, preencheu alguma coisa, sabe? Eu não sei exatamente o que, eu não sei exatamente em que ponto isso me ajudou, por que ajudou, mas ajudou. E eu não preciso ter resposta de tudo, a gente não precisa ter resposta de tudo. Isso é uma coisa que meu psicólogo sempre me fala, não precisa entender tudo. Mas é isso, sabe? Eu não sei por que nem como, mas preencheu um pouquinho. Enfim, pra finalizar, como eu falei, esse episódio ia ser um amontoado de coisas que eu ia jogando, as frases muitas vezes não se conectam diretamente. Mas criar conteúdo sempre foi algo que me ajudou muito e falar sobre isso nesse momento também tá me ajudando muito. Então, eu resolvi sentar hoje pra gravar só isso, porque eu sinto que eu precisava. E eu sinto também que talvez alguém precise ouvir. Alguém que entende, que tá passando por isso e entende que os pensamentos não são conexos, eles muitas vezes não fazem sentido, eles vão de um extremo para outro muito rápido. E isso não precisa ser entendido, isso faz parte do luto, do processo e acontece, sabe? A gente não precisa chegar em conclusão nenhuma, a gente não precisa entender nada. Eu nunca vou entender por que ela se foi, da forma que ela se foi, nunca, nunca, nunca. De novo, em algum momento eu vou ter que aceitar. Ainda não chegou esse momento. Não sei quando vai chegar, não tenho uma data, eu gostaria de ter uma data para botar na agenda, mas não tenho essa data. Mas eu sei que o que me resta é aceitar a realidade como ela é e ir deixando a vida florescer em volta disso. E é por isso que eu resolvi fazer esse episódio, porque eu precisava falar, eu precisava colocar pra fora. Talvez eu grave mais um mais pra frente sobre esse mesmo assunto, mas eu precisava disso agora. Eu precisava disso nesse momento e eu espero que encontre alguém que também precisava. Enfim, junto com as cinzas dela, a gente recebeu um potinho com os pelinhos e tal, uma caixinha personalizada e também uma cartinha. Eu comecei o episódio, deixei aqui do lado, eu não sabia se eu ia ler, não sabia se eu ia encontrar algum momento durante o episódio para ler, mas eu vou finalizar o episódio lendo essa carta, até porque eu acho que eu vou chorar, e eu acho que é um bom jeito de encerrar, tá? Aqui a cartinha, eu vou ir lendo, talvez tenha que fazer pausas, porque eu vou começar a chorar. Minha querida Liliane, meu querido Vitor. Ah, eles, é como se a pantufa tivesse escrito, mas ela não sabia escrever, né? Sei que agora o coração de vocês está apertado, que a casa parece diferente sem os meus passinhos, sem o meu jeitinho e sem a minha presença nos cantinhos que durante tantos anos foram o meu mundo. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que vocês se lembrem de uma coisa. Eu fui muito feliz. Foram 9 anos ao lado de vocês. 9 anos de amor, de companhia, de olhares trocados em silêncio, de momentos simples que para mim eram tudo. Eu tive um lar, uma família e, acima de tudo, tive amor. Liliane, eu sei o quanto a nossa história foi especial. Eu fui o seu primeiro pet depois que você foi morar sozinha. Cheguei em uma fase nova da sua vida e, sem que você percebesse, passei a fazer parte dela de um jeito que jamais poderia ser desfeito. Talvez você tenha achado que estava me dando lar, mas na verdade, nós duas nos encontramos justamente quando precisávamos uma da outra. Eu acompanhei seus dias, suas mudanças, suas alegrias e também aquele momento em que só minha presença silenciosa já era o suficiente. Eu estava ali e você estava ali para mim. E então veio o Vitor, o nosso pequeno mundo ficou ainda mais completo. Vocês dois se tornaram a minha família e eu tive sorte de viver cercada por esse amor. Não pensem que os últimos momentos apagam o tanto dos anos bonitos que tivemos. Quando a saudade apertar, não procurem apenas o dia em que eu parti. Procurem por mim nas lembranças, naquele cantinho onde eu gostava de ficar, nas fotos, nas histórias que vocês vão contar e principalmente no amor que ficou. Eu posso não estar mais aí para ronronar perto de vocês, mas tudo que construímos continua. Liliane, quando olhar para trás e lembrar daquela gatinha que chegou para ser o seu primeiro pet depois de morar sozinha, espero que você sorria entre as lágrimas e pense. A pantufa fez parte da minha vida e eu fui
muito feliz por tê-la encontrado. E Vitor, obrigada por ter me acolhido e por ter feito parte da nossa história. Obrigada por todo o carinho, cuidado e por ter dividido comigo e com a Liliane tantos momentos. Não tenham medo de seguir em frente. Seguir em frente não significa me deixar para trás. O amor verdadeiro não desaparece quando alguém parte, ele apenas muda de lugar. Agora o meu lugar é dentro do coração de vocês. Quando sentirem saudade, conversem comigo. Eu vou estar nas lembranças, nos pequenos detalhes, naquele cantinho especial da casa que sempre vai parecer um pouquinho meu. Eu fui a pantufa de vocês, e vocês foram o meu lar. Obrigada por esses 9 anos de amor. Agora eu vou descansar, mas deixo uma última coisa com vocês. Não deixem a saudade ser maior do que a gratidão por tudo que vivemos. Com todo o meu amor, pantufa. Pra sempre a gatinha que encontrou um lar e sem perceber virou parte do coração de vocês. Eu acho que eu aguentei bem o episódio, mas aqui não ia ter como. Enfim, eu quis compartilhar porque eu acho que algo tão bonito merece ser compartilhado também. E é isso, eu acho. Até o próximo episódio.